Eu saúdo a deputada, professora Rosaneide, do PT do Mato Grosso, através do qual cumprimento todas as autoridades, entidades representadas e pessoas participantes dessa audiência pública, inclusive o público que nos acompanha através das redes sociais. Me chamo Oswaldo Negrão, sou professor do Magistério Superior do campo da Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente estou presidente do Adurne Sindicato e aqui represento a Proifes Federação, que é um conjunto de entidades sindicais das diversas instituições federais de ensino do Brasil. A nossa federação tem um posicionamento contundente em favor da educação em todos os seus níveis e compreende a necessidade do debate qualificado para que possamos restabelecer os pilares da democracia brasileira. Temos lutado permanentemente contra as propostas do atual governo, que atacam e ameaçam trabalhadores e a população em geral, valorizando os entes federados e suas representações. Chega a dar um alívio a gente chegar em Brasília e perceber pessoas sorrindo dentro do parlamento, né? Eu tenho estado aqui, através da Proifes Federação, nos últimos 5 anos, e o embate sempre foi muito contundente. É muito bom a gente não ter um parlamentar bolsonarista, por exemplo, nos atacando e fazendo palavras chulas do decorrer de uma audiência pública. É um outro ambiente. E o sorriso, eu sempre disse que é também um elemento de luta e subversivo. E nós precisamos manter em mente e nossos corações aquecidos nessa luta de reconstrução do país. Mas ainda assim nós vivemos e sentimos na pele do governo Bolsonaro, que elegeu professores e profissionais da educação como inimigos. Precisamos também manter acesa a memória de que ainda no governo golpista, como o professor Heleno bem lembrou, do Michel Temer, o projeto Uma Ponte para o Futuro foi lançado para a sociedade brasileira. E lá já apontava para a redução do Estado brasileiro, desqualificava a função social do Estado, em especial no campo das políticas públicas, com drásticos cortes que viriam para a educação, para o nosso sistema único de saúde e para todas as políticas sociais. E isso se materializou através da Emenda Constitucional 95. Que é esse torniquete que reduz drasticamente os recursos para nossas políticas sociais, em especial no campo da saúde e da educação. E atrelado aos ataques do desfinanciamento e desmonte, inclusive, da própria estrutura dos ministérios, temos também o ataque incessante aos servidores públicos. Profissionais de carreira que são concursados e, na sua grande maioria, tanto nos municípios, no Estado, quanto na União, são os professores da educação. Então, para nós, professores, no que tange a formação, algumas questões são urgentes, como as resoluções e as questões que já foram colocadas anteriormente, mas eu peço licença para pensar também outras estratégias para o fortalecimento da carreira do magistério em todos os seus níveis. Como foi divulgado por membros da comissão de transição, é preciso pensar na educação como um todo. E nesse sentido, eu também gostaria de falar um pouco sobre a formação no meu campo, que é o campo da saúde. Nós formamos os futuros profissionais da saúde, trabalhadores do Sistema Único de Saúde. E o campo de ensino dos futuros profissionais é o próprio Sistema Único de Saúde. São as nossas unidades básicas de saúde e que estão estabelecidas, na sua grande maioria, nos territórios, lá nas comunidades periféricas do país. Então, nós sentimos drasticamente, sentimos de uma forma muito complexa e contundente, também o desmonte do Sistema Único de Saúde. Porque os profissionais que estão na ativa são os nossos preceptores. E eles comungam dessa necessidade do olho no olho. Como é que você ensina para um profissional do campo da saúde o ensino à distância? Você forma médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, agentes comunitários de saúde. E todos esses profissionais também estão tendo uma desvalorização, né, uma desestruturação e o desmonte dessas carreiras e, ao mesmo tempo, um processo de terceirização de todas as carreiras. Uma das questões elementares e fundamentais dentro do Sistema Único de Saúde, considerando a Política Nacional de Imunização, estabelece na relação dialógica do profissional e do paciente. Nós precisamos de profissionais competentes e também comprometidos com a mudança da realidade que está estabelecida nas periferias das nossas cidades e do nosso país. Então é fundamental nós termos essa dimensão do território, a dimensão da valorização do saber
que é também da comunidade e que também repercute e reflete na qualidade de vida e na qualidade de saúde dessa população. Então, programas que estabeleçam essa relação de fato consistente com a escola e com os serviços de saúde também precisam ir adiante. Nós precisamos ir muito mais além do que tem de proposta hoje do programa Saúde na Escola. Esse salto de qualidade, né, a retomada da importância de programas sociais que estabeleçam a presença da criança dentro da sala de aula e que estejam vinculadas, por exemplo, com o cartão de vacina, são fundamentais. Mas a gente também precisa ir adiante pensando no estudante do ensino médio. A gente sabe que esse estudante que está em vias de evadir da escola, ele também é aquele estudante que vai ser massacrado e vai ser assassinado nas periferias das nossas cidades. Então, essas questões elas precisam ser pensadas e nós precisamos, para isso, de profissionais também mais sensíveis. Precisamos pensar nas diferentes gerações de professores e professoras que atuam no magistério. Os profissionais de educação são a maior parcela do funcionalismo público, desde os municípios, assim como no Estado, Distrito Federal e também no governo federal. E as mulheres, na sua grande maioria, quase 70% da força de trabalho são mulheres trabalhadoras, e que foi a parcela da sociedade brasileira que mais perdeu direitos quando a gente fala da reforma da Previdência e quando a gente fala da reforma trabalhista. Então é nesse contexto que nós precisamos revalorizar e trazer uma perspectiva para que os nossos estudantes nos substituam no futuro próximo. Nós precisamos pensar na carreira da docência como um pacto geracional. Eu preciso e eu quero ser substituído pelos meus melhores estudantes. E para isso, eu preciso defender a carreira que está aqui hoje, mas eu quero uma carreira ainda melhor para aqueles estudantes que vão me substituir no futuro. E não uma carreira descaracterizada, desqualificada, com estudantes que precisarão trabalhar durante 40 anos para ter o direito a uma previdência que mal vai dar para ele pagar os seus subsídios e seus sustentos necessários para uma velhice com dignidade. Por fim, o PROIF Federação se coloca à disposição para que possamos juntos construir novos caminhos para o desenvolvimento político, econômico e social do nosso país. Nem nos momentos mais difíceis para nós servidores pensamos em desistir, mas precisamos ter a clareza de que para parcelas da população que passam fome no dia de hoje, residem nas ruas e nas periferias das nossas cidades, populações ribeirinhas, populações quilombolas, indígenas e aqueles que estão em situação de miséria, necessitam de tomadas de decisões urgentes. Nós precisamos desse apoio coletivo e precisamos da construção coletiva para o nosso país. O Brasil precisa acontecer para todos os seus cidadãos, no campo da saúde, no campo da educação, da segurança pública e de todos os direitos sociais que vêm sendo negados pelo atual governo. Seguimos juntos em busca de um país melhor. Obrigado. Muito obrigada ao PROIF Federação, aqui representado pelo professor Oswaldo Negrão.